Teremos, nesse momento, dando continuidade ao nosso período da manhã do nosso congresso, o segundo painel, com os temas Federalismo de Solidariedade e o Enfrentamento do Racismo e aspectos relevantes sobre a regulamentação da IA no Brasil e na União Europeia. Neste momento, convidamos para tomar seu lugar ao palco o mediador Dr. Orides Mezaroba, professor da UFSC. Convidamos também o senhor Armando Agostini, consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado. Lembrando que também teremos a participação na modalidade online da excelentíssima senhora ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, mas estamos com um problema técnico na conexão. Mas assim que possível, ela já retornará. Então, para mediar esta palestra do segundo painel, passamos a palavra ao senhor professor da UFSC, Dr. Orides Mezaroba. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a Assembleia Legislativa por essa iniciativa, sendo Casa do Povo, o povo aqui está, né? Acho que isso é extremamente importante, né? O preenchimento do espaço público. E acompanhei desde o início, em conversas, a estruturação desse evento, né, com a equipe, e estou vendo que está muito bem organizado, enfim, com temas extremamente relevantes. Quando a gente fala em inteligência artificial, né, eu fico sempre me questionando, será que a tecnologia é inteligente? Essa é uma das questões que eu colocaria aqui para vocês. Alguns anos atrás, nós tivemos algumas reuniões no Tribunal de Justiça, e eu lembro que a gente introduziu uma categoria chamada governança. E, de imediato, houve uma reação negativa, né, sobre essa categoria. E foi colocado que governança é coisa do executivo, não do judiciário e tampouco do legislativo. O que eu quero dizer com isso? Que o direito, normalmente, ele resiste às transformações, né? Principalmente essa categoria inovação. O que é inovar no direito? E nós somos tomados, de repente, pelas tecnologias, fake news, né? A gente acompanhou as eleições e a gente sabe hoje que as eleições, a tecnologia ela acaba determinando o resultado dessas eleições. E o que a gente enfrenta hoje no Brasil? Uma tentativa desesperada de regulamentação e controle das tecnologias. Eu sempre vi as tecnologias como instrumentos, não como fim em si mesmo. Infelizmente, hoje, nós colocamos as tecnologias como um fim em si mesmo. A verdade está na tecnologia, né? Em todo momento, a gente não larga o celular, não larga, é a extensão da nossa personalidade. E o que a gente verifica aqui? Isso tem um impacto fenomenal nas nossas vidas, nas nossas relações sociais, relações políticas, relações econômicas. Eu acho que o maior filtro da tecnologia é cada um de nós, é o processo educativo. Na escola das minhas crianças se discute a proibição ou não do celular, né? Ou seja, que é uma bandeira hoje, né? Então, acho que não é a questão de proibir ou permitir, a questão é de educar. Como é que eu posso educar o jovem e, fundamentalmente, o adulto hoje para usar a tecnologia, né? Então, quando se fala em inteligência artificial,
sem dúvida alguma, ela é de extrema importância, só que, ao mesmo tempo, a gente vê o mundo em guerra, né? O mundo em guerra, catástrofes e etc., e nós não estamos conseguindo estabelecer conexões nas relações humanas, né? Ou seja, a tecnologia avança e, infelizmente, os nossos direitos cada vez mais afundam. Nós temos um programa, eu vou ser bem rápido aqui, para introduzir um programa no mestrado profissional em Direito, em parceria aqui com a LESC, com o Tribunal de Justiça, com a PGE, com o Tribunal de Contas, com a CADEPOL, estamos iniciando com a Defensoria Pública e também conversa com o Ministério Público. O que a gente pensou? Que nós temos órgãos hoje em Santa Catarina estanques, que não dialogam. E dentro das turmas, a gente está percebendo, de repente, o delegado conversando com o assessor da LESC, conversando com o juiz e se estabelecendo essa conexão, fundamentalmente na questão de gestão, né? E quando se fala hoje em gestão, não tem como a gente negar as tecnologias, né? E, fundamentalmente, o que a gente denomina de inteligência artificial. Como é que ela pode, hoje, aperfeiçoar o direito básico do cidadão catarinense e do cidadão brasileiro? Então, acho que esse é um contexto muito rápido que eu gostaria de colocar aqui para vocês sobre esse objetivo do painel, né? Ou seja, não é apresentar para vocês soluções, mas, enfim, preocupações com que nós teremos que enfrentar daqui por diante. E eu tenho a honra, enfim, de estar aqui mediando esse painel com o Armando Luciano Agostini, né, que eu já apresento, e a Edilene Lobo, que é conhecida nossa, enfim, amiga nossa no direito eleitoral e que está no TSE. É um painel muito importante e as duas pessoas especialistas nessa questão da inteligência artificial. O nosso companheiro de mesa aqui, o Armando, é doutorando no programa de EGC da UFSC, Engenharia do Conhecimento, Gestão e Engenharia do Conhecimento. Ele tem o mestrado pela Univale, em dupla titulação com a Universidade de Alicante, possui especialização em Direito e Gestão Ambiental pelo SISUSC, Direito à Administração e Administração Pública também pelo SISUSC e graduando em Direito. E também faz parte, que eu acho que esse é o objetivo nosso, fazer com que a universidade esteja nos órgãos, né, professor Samuel? Aqui faço uma homenagem muito especial ao nosso decano aqui, o professor Samuel Matos, um companheiro de longa data aqui nesses propósitos de integração entre os órgãos públicos, né? Então, acho que o objetivo nosso é estimular a discussão e acho que a UFSC tem um papel importantíssimo, né, junto aqui à Assembleia e todos os órgãos públicos. Então, nosso amigo Armando, até 15 minutos, e caçarei a palavra, caso tenha a prorrogação aí, tá bom? Obrigado, fique à vontade. Pois não, obrigado, professor. Tenho que ser rápido, por 15 minutos é 15 minutos. Então, dá licença. Só deixa eu preparar aqui o slide. Pegar a minha colinha. Eu fui informado pela professora Eurides, pela organização do evento, que a nossa ministra do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Edilene Lobo, devido a um compromisso de urgência, infelizmente ela está ausente. Então, queria justificar a presença, ou melhor dizendo, a ausência dela. Pois bem, professor Dr. Eurides, lá do curso, coordenador do curso de
da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, senhores e senhoras, de maneira especial aos meus colegas servidores da Assembleia Legislativa, também da consultoria legislativa, que eu estou vendo a minha professora querida do coração, a professora Hilda, enfim, a todos os que estão presentes de maneira também virtual. Professor Eurides, quando eu falei da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, é com muito orgulho, evidentemente, porque, como o professor na apresentação disse, eu faço parte da Universidade Federal como estudante de pós-graduação do programa de doutorado da UFSC, e com muito orgulho, né, da engenharia e gestão do conhecimento, porque lá eu estou podendo ter muito conhecimento e também podendo compartilhar experiências e conhecimento com todos. E eu falei, professor Eurides, da nossa universidade, porque eu pertenço a um dos maiores grupos de pesquisa de inteligência artificial da América Latina, chamado entusiastas da inteligência artificial. E quando eu falo entusiastas, eu me lembro das palavras de mais ou menos uns 2 meses, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele se declarou: eu sou entusiasta da inteligência artificial. E eu falando dele, eu me recordo, e aqui eu trago um exemplo de dados que nessa apresentação, se eu não me engano, foi em Lisboa, professor Eurides, que ele trouxe alguns dados interessantes e que servem para contextualizar a minha fala. Ele disse: sabem que aquele telefone preto, que geralmente ficava na sala, telefone preto fixo, que ficava na sala e tinha um tapete embaixo, um tapetezinho, e que a gente discava, e tinha um barulho insuportável. Aquele telefone, ele levou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários. O telefone celular, deputado Reno, levou 16 anos para atingir o mesmo número. A internet, 7 anos. Mas o ChatGPT, em apenas 2 meses, atingiu o número de 100 milhões de usuários. Que tecnologia formidável é essa, professor Eurides? Mas isso tem um preço. A incorporação dessa tecnologia está sendo rápida demais. Somado a isso, nós temos a cada instante inteligências artificiais sendo lançadas a cada minuto, inteligências artificiais generativa no mundo afora. E qual é o preço disso? O preço é que nós temos que pensar rapidamente em regulamentar. E quando eu falo regulamentar, nada mais é que assegurar o desenvolvimento e a utilização de maneira responsável. Vou repetir, de maneira responsável. E eu vou justificar no final as minhas palavras. Aqui eu apresento, então, nós temos a regulamentação da inteligência artificial no Brasil, que é um tema
crucial, como eu falei, mas nós vamos analisar aqui rapidamente, porque o meu tempo é curto, relevantes ambos propostas comparando suas abordagens, classificação de riscos, direitos dos usuários e governanças da inteligência artificial da regulamentação no Brasil, bem como na União Europeia. Evidentemente que eu vou trazer um pouquinho da estrutura primeiro para adentrar no tema. E o estágio de desenvolvimento da proposta brasileira, o projeto de lei número 2338 de 2023, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, ele tramita numa comissão temporária de inteligência artificial lá no Senado Federal. O senador é o Carlos Viana. E o prazo inicial dessa comissão foi 120 dias. Já ocorreram 4 prorrogações. E a última foi dado o limite de 60 dias. Isso foi agora na metade de setembro. Então, está vencendo o prazo agora para essa comissão regulamentar o projeto de lei 2338/2023, para apresentar os trabalhos desta comissão. E nesse projeto de lei, existem 9 projetos apensados a ele. Pois bem, quanto à questão da União Europeia, a regulamentação está em fase de implementação, em vigor desde o dia 1º de agosto de 2024, e a lei aplicada progressivamente em 2026. Isso devido às questões de risco que logo eu vou abordar aqui. A estrutura do projeto de lei, do aspecto formal ainda, ele é dividido em 9 capítulos, em 45 artigos. O capítulo 1 e o 2 estabelecem normas gerais, fundamentos, princípios. O capítulo de 3 a 5, ele estabelece a abordagem de direitos, as categorias, risco de governanças, esses temas de IA. E o capítulo 6 a 9 trata da responsabilidade dos códigos e práticas de supervisão. Pois bem, a estrutura da União Europeia, da inteligência artificial, vocês vão ver que é bem mais extensa, né? São 13 capítulos divididos em 180 artigos, além daqueles do projeto de lei que eu falei agora há pouco, do 2338, ainda existe lá a medida de apoio à inovação, códigos de condutas e suas diretrizes, delegações de poderes, procedimentos de comitê e as confidencialidades. Existem anexos nessa lei, nessa regulamentação, que inclui 11, que detalha legislações, procedimentos e documentações. E abrangência, disposições gerais até medidas de confidencialidade e sanções. Pois bem, agora, fazendo de uma forma comparativa, a abordagem regular. A União Europeia, a lei, ela adota uma abordagem baseada em riscos, classificando os sistemas de inteligência artificial em categorias como os riscos inaceitáveis, alto ou elevado, limitado e mínimo. Cada categoria tem níveis específicos de restrições e obrigações. Para dar um exemplo, e para ser bem rápido e breve, o risco mínimo, por exemplo, ele está relacionado, o risco mínimo, com filtro de spam, por exemplo. Ou também as questões relacionadas a sistemas de inteligência artificial de jogos. Ele é isento, não existem limitações para a questão dos riscos mínimos. O risco limitado, ele tem a necessidade de limitar. O risco limitado é interessante porque é obrigatório a transparência, é obrigação a transparência, além de que o usuário ele tem que a responsabilidade do usuário de mostrar a decisão. Ele tem que ter, o usuário tem que decidir
sabendo que vai ser aplicada a inteligência artificial. No caso do exemplo, desses exemplos, são situações que envolvem chatbots, conversação de robôs, bem como geradores de informações ou de conteúdo, certo? O risco alto, o risco elevado, ele exige supervisão humana. A supervisão humana, e para ficar fácil, tratando de exemplo, são questões, por exemplo, que envolvem a segurança ou a saúde. A saúde, nesse caso, são diagnósticos de exame. Tem que ter supervisão humana. Ou também a questão de identificação biométrica em atividade criminal. Ou também a condução autônoma. Tudo isso envolve os riscos altos. Inaceitáveis. Inaceitáveis está relacionado, por exemplo, com a segurança. A segurança, por exemplo, a segurança nacional, dados da Embraer, então, são riscos que não podem vazar, certo? Também são riscos que envolvem a questão dos direitos fundamentais. Nós não podemos, nós temos que ter proteger os direitos fundamentais. E aqui, quando eu falo direitos fundamentais, a liberdade de expressão, também a questão da dados, por exemplo, relacionada ao direito de igualdade. Eu não sei se vocês já ouviram falar em a questão de algoritmos discriminatórios. Mais ou menos para entender, são situações que envolvem, por exemplo, o Google, em 2019, foi feita uma pergunta para o Google em 2019. Qual era a trança mais bonita e qual era a trança mais feia? E ele respondeu, a trança mais bonita daquela loira de cabelo liso. E a trança mais feia é daquela mulher negra e cabelo encaracolado. É claro que o Google pagou multa por ter, foi chamado a atenção. Esse é um pequeno exemplo de tantos outros artigos que vêm ocorrendo essa situação. Então, aqui eu mais ou menos abordei cada um para vocês verem a dimensão e como envolve a questão complexa quando se trata de regulamentação de inteligência artificial. No Brasil, o projeto de lei 2338, ele propõe uma regulamentação, mas a abordagem pode ser não detalhada em termos de categorização de risco como a União Europeia. O foco principal é estabelecer princípios gerais para o desenvolvimento de uso de IA. Vocês sabem que eu costumo, nas minhas apresentações, a colocar bastante informação. E essas informações que eu coloco na apresentação, eu aprendi lá no Parlamento Jovem, que eu lecionava no programa Parlamento Jovem, e um parlamentar jovem lhe disse uma vez, professor Armando, eu queria que colocasse mais detalhes, porque eu tenho um problema de audição, eu não consigo escutar. Se conseguisse, na próxima, o professor colocar mais conteúdo para eu poder ler. Então, desde aquele momento, professora Hilda, eu tenho a mania de colocar, e algumas pessoas muitas vezes dizem, mas o Armando coloca muita informação nos slides. Então, por esse motivo, em respeito àqueles que não podem escutar, eu preencho bem o slide, coloco de uma forma bem minuciosa. Transparência e direitos dos usuários. Na União Europeia, há fortes exigências de transparência, incluindo a obrigação de informar os usuários quando estão interagindo com sistemas de IA, especialmente em casos de deepfakes e conteúdo sintético. No Brasil, o projeto de lei enfatiza a transferência, a explicabilidade dos sistemas de IA, mas pode diferir nas exigências específicas de divulgação aos usuários.
proteção de dados e privacidade. A União Europeia, ela reforça a proteção de dados pessoais em consonância com o GDPR, que nada mais é que a Lei de Proteção de Dados lá da União Europeia, impondo restrições adicionais aos sistemas de IA que processam informações sensíveis. No Brasil, reconhece a importância da proteção de dados, integrando com a Lei Geral de Proteção, a LGPD, pode não ser tão aprofundada quanto a abordagem europeia como a Lei de Proteção de Dados europeia. Fiscalização e sanção. A União Europeia prevê a criação de autoridades nacionais e europeias para supervisionar o cumprimento da lei. Com sanções, podem chegar a multas significativas baseadas no faturamento global das empresas. No Brasil, o projeto propõe a criação de órgãos ou designação de entidades existentes para fiscalização, mas as sanções podem ser menos severas ou estruturadas de maneira diferente. Em relação a uma questão ética de direitos fundamentais, a União Europeia há um forte enfoque na proteção de direitos fundamentais, evitando a discriminação e garantindo que a inteligência artificial seja utilizada de forma ética. Enquanto no Brasil, o projeto de lei destaca princípios éticos e o respeito aos direitos humanos, mas pode variar na forma como esses princípios são implementados na forma prática. Participação pública e desenvolvimento sustentável. A União Europeia incentiva a participação pública no desenvolvimento das políticas de IA e promove inovação responsável. Enquanto no Brasil, o projeto de lei também enfatiza a importância de inovação e do desenvolvimento sustentável, mas a estratégia para incentivar a participação pública pode ser diferente. Considerações finais. O meu tempo está se esgotando, se exaurindo. A abordagem das considerações finais, a abordagem geral, enquanto ambos os marcos legais buscam equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos cidadãos, a lei de IA da União Europeia tende a ser mais prescritiva e detalhada, especialmente na classificação de riscos e não nas obrigações correspondentes. Em relação ao projeto de lei brasileiro, parece adotar uma abordagem mais geral, estabelecendo princípios orientadores e deixando espaço para regulamentar futuras mais específicas. E aqui, como parte final, eu queria aproveitar o momento, professor Eurides, que é muito importante, como parte de encerramento, e, de repente, que sirva de lição para os nossos deputados federais, para os nossos senadores, tão quanto é importante o momento que está a decisão que o nosso Congresso Nacional terá que tomar. E lendo um livro recém-lançado, chamado Nexus, um dos maiores pensadores na atualidade, Yuval Harari. Na página 229, ele diz: é importante entender isso, porque nós, humanos, ainda estamos no controle. Não sabemos por quanto tempo, mas ainda temos o poder de moldar essas novas realidades, professor Eurides. Para fazê-lo com sabedoria, precisamos compreender o que se passa. Quando escrevemos um código de um computador, não estamos apenas projetando um produto. Estamos redesenhando a política, a sociedade e a cultura. Portanto, é melhor ter um bom entendimento na política, na sociedade e na cultura. Precisamos também assumir a responsabilidade pelo que estamos fazendo. E esperamos que o nosso Congresso, a exemplo da União Europeia que regulamentou, tenha uma boa regulamentação. E assim seja. Obrigado. Muito bem, Armando.
justificando aqui, acho que já foi colocado, a ministra, ela, enfim, sempre que a gente monta eventos com o ministro, etc., dá esse tipo de situação, mas ela justificou, enfim, com compromissos outros que surgiram hoje, e ela não estará presente. Eu só gostaria de, para encerrar o painel, acho que a exposição do Armando ela foi espetacular, principalmente nessa fase final. Eu sempre, quando eu vou colocar um filme, eu fico olhando a censura. Acho que a gente incorporou a história da censura, né? AL, livre, 10 anos, 15 anos, 18 anos. E a gente incorporou essa. Agora, a questão que fica, quem é que faz a censura? Quais os critérios que se estabelecer esse filme é possível ou não uma criança assistir? Então, acho que essa analogia ela é importantíssima nesse momento de regulamentação, né? Acho que não podemos esquecer que nós, enquanto indivíduos e cidadãos, a soberania é nossa, ela está conosco. E eu sempre digo, o voto é a arma mais poderosa do mundo, com ele nós colocamos e com ele nós tiramos. Então, acho que essa questão da regulamentação das tecnologias, a gente vê hoje um avanço que, por um lado, ele é interessante, mas, pelo outro lado, é preocupante esse avanço do judiciário em regulamentar o que é possível e o que não é possível fazer. A questão que fica, o judiciário tem competência para isso? A quem compete? Então, acho que, quando se discute hoje governança, inovação, tecnologias, nós não temos como nos afastar disso, porque é isso que vai determinar as nossas relações humanas daqui por diante. E nós estamos sendo contaminados todos os dias. Só que nós temos que ter filtros pessoais para entender aquilo que é válido, aquilo que não é válido, aquilo que é uma fake news e aquilo que corresponde com a verdade. Na universidade, a gente sempre tenta explicar para o aluno que cada um é um cientista, e como cientista, ele deve desvendar a verdade, não aceitar a verdade do outro. É isso que faz com que uma sociedade ela tenha um sistema institucional forte e sólido, que é o que nós queremos, que uma democracia que garanta para nossos filhos, nossos netos, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, agradeço ao Armando pela brilhante exposição, cumprimento novamente aqui a Assembleia por essa iniciativa, e no próximo ano a gente está pensando em outro evento da universidade aqui em parceria com a Assembleia Legislativa, para discutir esses temas que são relevantes. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Dr. Orídes, também ao Dr. Armando, e neste momento, de forma a homenagear e agradecer nossos palestrantes, a Assembleia preparou uma entrega especial para cada um dos senhores. O livro, que é dedicado à história e à beleza de Santa Catarina, e um vinho catarinense, cuidadosamente selecionado, um presente que celebra o sabor, o acolhimento e a hospitalidade da nossa terra. Muito obrigado, senhores.